Bem-vindo ao canal Matuem. Assista até o final a questão 26/41. Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Questão 26/41. Considere 3 pirâmides do mesmo volume cujas bases são polígonos regulares. A base de uma delas é um triângulo, a base da segunda é um quadrado e a base da terceira é um hexágono. E todas as bases possuem o mesmo perímetro. Assinale o que for correto. Essa é uma questão em que você precisa desenvolver o enunciado para que possa responder as alternativas. É muito parecida com a questão 23. Se você não viu ainda, clica no link para ver. O volume da pirâmide, denotado pela letra V, ele é dado pela seguinte fórmula. V igual a AB, que é a área da base, vezes H, que é a medida da altura, isso tudo dividido por 3. Do enunciado, temos 3 pirâmides. A primeira de base triangular, a segunda de base quadrada e a terceira de base hexagonal, em que todas as bases são polígonos regulares, isto é, a medida de todos os lados são iguais. No primeiro caso, o volume desta pirâmide de base triangular, estamos denotando a área da base por AT e a medida da altura desta pirâmide por HT. Neste caso, a área da base, que é dado por raiz de 3 vezes a ao quadrado, isso tudo dividido por 4. Neste caso, o perímetro desta base é a soma de todas as medidas dos lados, que no caso seria A mais A mais A, que dá 3A. O perímetro vai ser denotado por P índice T. Analogamente, obtemos a área do quadrado de lado medindo B, como sendo B ao quadrado, e perímetro 4B. E a área do hexágono, como sendo 3 raiz de 3 dividido por 2 vezes C ao quadrado, onde C é a medida do lado do hexágono regular. Calculamos então os perímetros justamente para aplicar o enunciado, em que todos os perímetros são iguais. Logo, sabemos que o perímetro da base triangular é igual ao perímetro da base quadrada. Isto é, 3A é igual a 4B, o que implica que o B é igual a 3A dividido por 4. Da mesma forma, PH é igual a PT. Logo, 6C, que é a medida do perímetro da base hexagonal, é igual a 3A, que é o perímetro da base triangular. Isto implica que o C é igual a A sobre 2. Nessa situação, escrevemos então a medida do lado do quadrado e a medida do lado do hexágono em função da medida do lado do quadrado. Substituindo o valor de B e C em função de A no valor das áreas, obtemos a área do quadrado ficaria B ao quadrado, que por sua vez é 3A dividido por 4. Isso tudo elevado ao quadrado, basta você distribuir o quadrado para o numerador e para o denominador. 3A ao quadrado seria a distribuição do quadrado tanto para o fator 3 quanto para o fator A. Então, 3 ao quadrado vezes A ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Portanto, temos a seguinte situação. 9 vezes A ao quadrado dividido por 16. Esta é a medida da área do quadrado, agora em função da medida do lado do triângulo. Da mesma forma, a área do hexágono é 3 raiz de 3 vezes C ao quadrado dividido por 2. Como C é igual a A sobre 2, fazemos a substituição e desenvolvemos a fórmula. Distribuindo o quadrado para o numerador e para o denominador, temos A ao quadrado e 2 ao quadrado, 4. Multiplicando os numeradores e os denominadores, que neste caso é o 1, 3 raiz de 3 vezes A ao quadrado, fica desta forma, e o 1 vezes 4, 4. Temos uma divisão de duas razões. Repito a primeira razão, que é 3 raiz de 3A ao quadrado sobre 4, e multiplico pelo inverso da segunda razão, que é meio. Multiplicando o numerador com numerador e denominador com denominador, temos que este numerador vezes 1 continua sendo esse numerador. E 4 vezes 2, 8.
Logo, a área do hexágono está escrita em função da medida do lado do triângulo. E por que escrevemos tudo em função da medida do lado do triângulo? Pois isto vai nos ajudar a avaliar a medida das áreas da base, uma em relação à outra. Para isto, note que raiz de 3 é maior do que 1,5, de modo que eu posso fazer algumas manipulações com a medida da área do hexágono. Como? 3 raiz de 3 vezes a ao quadrado sobre 8 pode ser escrito da seguinte forma, como sendo 6 raiz de 3 vezes a ao quadrado sobre 16. Por quê? Pois multiplicamos o numerador e o denominador por 2. E isto é feito por quê? Porque se você olha agora a área do quadrado, você tem que a área do quadrado é 9a ao quadrado sobre 16. Logo, possuem o mesmo denominador. 6 vezes raiz de 3 é maior do que 9, pois essa desigualdade é verdadeira. Se você multiplica os dois lados por 6, você acaba concluindo daqui que 6 raiz de 3 é maior do que 6 vezes 1,5, que é 9. Logo, eu consigo comparar as duas áreas. E eu concluo dessa forma que a medida da área do hexágono é maior do que a medida da área do quadrado. Da mesma forma, nós vamos agora comparar o raiz de 3 com 2. Sabemos que raiz de 3 é uma medida que não ultrapassa 2. Daí, segue o seguinte. A área do quadrado é 9a ao quadrado sobre 16, que é maior do que 8a ao quadrado sobre 16. Isto, pois o primeiro numerador é maior do que o segundo numerador. Agora, esta outra desigualdade ela é obtida da seguinte forma. Sabemos que raiz de 3 é um número menor do que 2. Se você multiplica os dois lados por 4, você obtém o seguinte. Mas o que isso significa? Significa que 4 vezes 2 é 8 e 4 raiz de 3 é 4 raiz de 3. Portanto, você sabe que o 8 é superior a 4 raiz de 3. Diz para você que o 8a ao quadrado sobre 16 é maior do que o 4 raiz de 3 ao quadrado sobre 16. O que mudou daqui para cá? Apenas a multiplicação do a ao quadrado sobre 16. A ao quadrado sobre 16 tem nos dois lados, então o que torna essa desigualdade é o 8 comparado com 4 raiz de 3. Que, se você simplifica em cima e embaixo por 4, você escreve raiz de 3a ao quadrado sobre 4, que nada mais é que a área do triângulo. Portanto, concluímos que a área do quadrado é maior do que a área do triângulo e temos essa cadeia de desigualdades. A área do hexágono é a maior área, a área do quadrado é a área do meio e a área do triângulo é a menor das áreas da base. Alternativa 01. A altura da pirâmide de base quadrada é a maior das três. Sabemos que o volume dessas pirâmides são iguais, logo vamos escolher a pirâmide de base quadrada e a pirâmide de base triangular. Então, como os dois volumes são iguais, temos que o volume da pirâmide de base quadrada é igual ao volume da pirâmide de base triangular, que é expresso desta forma, cada um dos volumes. Bom, eliminando o denominador 3, ou seja, esta informação é equivalente a esta, se essas duas divisões são iguais e os denominadores são iguais, é o mesmo do que dizer que os numeradores são iguais. Bom, o que sabemos? Temos uma igualdade que envolve a medida da área da base de cada pirâmide e a medida da altura de cada pirâmide. Só que temos uma informação adicional a respeito da medida da área da base de uma pirâmide em relação à outra. A pirâmide que tem base quadrada possui a área da base maior do que a área da base triangular. Logo, sabemos que a altura, por sua vez, é sempre uma medida positiva. Multiplicando os dois lados pela altura da pirâmide de base quadrangular, obtemos que a desigualdade ela continua. Bom, por que isto é feito? Porque quando você multiplica os dois lados da desigualdade pela altura da pirâmide de base quadrada, você tem o AQ vezes HQ, que, por sua vez, pode ser substituído por esta informação. Fazendo a substituição na linha de baixo, AT vezes HT, podemos olhar para os dois lados e ver que temos a mesma medida AT em ambos os lados, e aí sim vamos comparar a altura
da pirâmide de base triangular com a altura da pirâmide de base quadrangular. Subtraindo em ambos os lados AT vezes HQ, chegamos nessa desigualdade. Se você perceber, tanto nessa primeira parte quanto na segunda, temos o AT como um fator comum. Podemos colocá-lo em evidência. E isto vai permitir escrever AT, abre parênteses, HT menos HQ, fecha parênteses, positivo. Ora, T é uma medida que é positivo. Logo, a multiplicação de dois números dá positivo e um deles é positivo, obrigatoriamente o segundo tem que ser positivo. E o segundo é este aqui. Logo, somando em ambos os lados HQ, concluímos que HT é maior que HQ. Isto é, a altura da pirâmide de base triangular é maior do que a altura da pirâmide quadrangular, o que quebra esta afirmação. Logo, a alternativa 01 ela é falsa. Alternativa 02. A pirâmide cuja base possui a maior área é a pirâmide de base hexagonal. É verdadeira. Alternativa 04. Existe um valor referente ao volume das pirâmides em centímetros cúbicos, para o qual os comprimentos das três alturas em centímetros são números racionais. Da fórmula do volume e da área da base, podemos tirar a medida da altura. De que forma? Sabemos que o volume é dado pela medida da área da base vezes a altura, isso tudo dividido por 3. Desta forma, podemos isolar a altura. No caso, a altura fica 3V sobre a medida da área da respectiva base. A medida da área de base triangular é dada por raiz de 3A ao quadrado sobre 4. Repetindo a primeira razão e multiplicando pelo inverso da segunda, fica 3V vezes o inverso da segunda, 4, sobre raiz de 3A ao quadrado. Multiplicando o numerador com o numerador, 3 vezes 4, 12, V, e o denominador 1 vezes raiz de 3A ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado. E olhando para a medida da altura da pirâmide de base quadrada, 3V sobre aqui é 9A ao quadrado sobre 16. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda razão. 3V vezes 16 sobre 9A ao quadrado, podemos cancelar esse 3 com este 9, isto é, simplificar em cima e embaixo por 3. Portanto, esse 3 vira 1 e esse 9 vira 3. E aí temos 3A ao quadrado no denominador e 1 vezes 16V é 16V. Vamos supor que essas alturas são números racionais para algum valor real, obviamente positivo, para algum valor real de V. Logo, se esses dois valores são números racionais, então, quando você divide um número racional por outro racional, ele também é racional. Porém, se analisarmos HT dividido por HQ, substituindo as expressões, temos que repetimos a primeira razão e multiplicamos pelo inverso da segunda razão. Podemos simplificar V ao quadrado, e aqui podemos simplificar 12 e 16 como sendo o número 4. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes esse 3, 9. E o 4 que está aqui multiplica o raiz de 3. Então, consertando esse 4 que não estava aqui antes. Então, a divisão dos números racionais deu esse número. Número racional vezes irracional dá irracional. Número racional dividido por irracional é um número irracional. O que é absurdo, pois a divisão de números racionais é racional, e que contradiz que a divisão de racionais deu irracional. Logo, é impossível existir um número V em que as alturas sejam números racionais. Portanto, a alternativa 04 ela é falsa. Alternativa 08. A medida da altura da terceira pirâmide é igual a 2/3 da medida da altura da primeira pirâmide. Lembre que a primeira pirâmide é a pirâmide de base triangular e a terceira é a pirâmide de base hexagonal. Já sabemos que a medida da altura da pirâmide de base triangular é 12V sobre raiz de 3A ao quadrado. Procedendo da mesma forma que foi feito na alternativa 04, com a altura da pirâmide de base hexagonal, obtemos
da fórmula do volume é 3V sobre AH. 3V dividido por 3 raiz de 3A² sobre 8. Repetimos a primeira razão e multiplicamos pelo inverso da segunda razão. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Percebemos que dá para simplificar esse 3 com esse 3, portanto fica V vezes 8, 8V, raiz de 3A². Logo, dividindo a altura da pirâmide de base hexagonal com a altura da pirâmide de base triangular, temos que 8V sobre raiz de 3A², isso tudo dividido por 12V sobre raiz de 3A². Repetimos a primeira razão e multiplicamos pelo inverso da segunda, que é raiz de 3A² sobre 12V. Em cima, podemos perceber que dá para simplificar com o V de baixo. Esse raiz de 3 com esse raiz de 3, esse A² com esse A². O que sobra? O 8, e aqui embaixo sobra o 12. Simplificando em cima e embaixo por 4, ou seja, dividindo em cima e embaixo por 4, 8 dividido por 4, 2, e 12 dividido por 4, 3. Analisando esta razão com esta, podemos isolar o Hzão em função do HT. Logo, multiplicando esse HT por 2 terços, concluímos que o Hzão é 2 vezes HT sobre 3. Logo, concluímos que a altura da pirâmide de base hexagonal é 2 terços da altura da pirâmide de base triangular. A alternativa 08 ela é verdadeira. 16. Sendo ABCD a base da segunda pirâmide e sendo V o vértice dessa pirâmide, se o segmento AV é perpendicular aos segmentos AB e AD, então todas as faces triangulares dessa pirâmide são triângulos retângulos. Seja H a medida da altura desta pirâmide e X a medida do lado da base quadrada. Note que os triângulos VAB e VAC são retângulos em A. Afinal, por construção, VA é perpendicular tanto a BA quanto a AD. Logo, é perpendicular ao plano determinado por esses dois segmentos. Assim, VA é perpendicular a qualquer segmento contido neste plano. Em particular, AC está contido no plano determinado por BA e AD. Logo, VA é perpendicular a AD. Podemos usar, então, o teorema de Pitágoras. Assim, o quadrado da medida da hipotenusa VB do triângulo retângulo VAB é igual ao quadrado da medida do cateto BA somado com o quadrado da medida do outro cateto AV. Por sua vez, BA mede x. Substituindo, chegamos aqui, x². E o segmento AV mede h, pois é a altura da pirâmide. Então, isso implica que o quadrado da medida da hipotenusa é igual a x² mais h². Por outro lado, em relação ao triângulo VAC, podemos concluir pelo teorema de Pitágoras que a medida do quadrado da hipotenusa VC é igual ao quadrado da medida do cateto CA mais o quadrado da medida do cateto AV. Logo, CA nada mais é do que a diagonal do quadrado. Portanto, se o quadrado tem lado medindo x, sua diagonal vale x raiz de 2. Substituindo essa medida CA, chegamos aqui. Por outro lado, a medida AV, concluímos já que é a medida da altura, que é h². Portanto, concluímos que o quadrado de x raiz de 2, distribuindo o quadrado, fica x² e raiz de 2 elevado ao quadrado é 2. Portanto, o quadrado da medida da hipotenusa VC é igual a 2x² mais h². Mas, se olharmos para o quadrado da medida VC, podemos escrever 2x² mais h² desta forma, como sendo x² mais x² mais h². Que, se analisarmos, x² é o quadrado da medida deste lado BC, pois é o lado
do quadrado. E x ao quadrado mais h ao quadrado nada mais é do que o quadrado da medida deste lado, o qual é reduzido aqui em cima. Portanto, concluímos que o quadrado do lado VC, do triângulo VBC, é igual à medida do quadrado do lado BC somado com o quadrado da medida BV. Portanto, isto é a volta do Teorema de Pitágoras e concluímos que o triângulo VBC é retângulo em B. Por fim, temos que o triângulo VDC é congruente ao triângulo VBC, pelo caso do lado, lado, lado. Afinal, eles compartilham um lado. Este lado tem a mesma medida do que este, afinal, é o lado do quadrado. E por último, este lado é a mesma medida do que deste lado, afinal, esses dois triângulos iniciais são congruentes. Logo, podemos concluir que o triângulo VDC é retângulo em D. Portanto, todas as faces triangulares são triângulos retângulos, o que torna a alternativa 16 verdadeira. Assim, a soma desta questão fica 2 mais 8 mais 16, que dá 26.